Olá, boa tarde. Dia 16 de fevereiro é terça-feira de carnaval. Mas em todo o Brasil a folia nas ruas está suspensa por causa da Covid-19. O problema é que tem muito folião inconformado com o isolamento e que insiste em aglomerar em festas clandestinas. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos falar sobre as penalidades de quem incentiva ou promove festas durante o carnaval deste ano. E você vai ver também. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, libera a votação sobre resolução do governo federal que busca zerar a alíquota de importação de armas de fogo. Ministério Público Militar pede à Justiça a prisão de 8 militares envolvidos nas mortes do músico Evaldo dos Santos e do catador de latinhas Luciano Macedo. E ainda, quem tem direito a receber um precatório e os detalhes do pagamento. Previstos na Constituição, os precatórios são instrumentos usados pelo Judiciário para requisitar do poder público o pagamento de dívidas decorrentes de processo judicial transitado em julgado. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou nesta segunda-feira o julgamento pelo plenário virtual sobre resolução do governo Jair Bolsonaro, que busca zerar a alíquota de importação de revólveres e pistolas. O caso começou a ser analisado pelo plenário virtual do STF no início de fevereiro e o ministro Luiz Roberto Barroso pediu mais tempo para estudar a matéria. O que está em discussão no julgamento é a medida do governo federal que zera a alíquota de importação de revólver e pistola. Hoje, a alíquota de importação dessas armas é de 20%. A medida do governo entraria em vigor no mês passado, mas foi suspensa por meio de liminar do ministro Edson Fachin. Ela volta então ao julgamento no plenário do STF no dia 26. E a Secretaria da Administração Penitenciária do Rio de Janeiro investiga 43 casos suspeitos de alvarás falsos. A ação começou depois que um desembargador desconfiou da forma que foram liberados os traficantes de armas João Felipe Barbieri em 18 de novembro e João Vitor Rosa no dia 14 de outubro do ano passado. A Secretaria determinou um mutirão para revisar todos os alvarás de soltura que foram cumpridos desde setembro de 2020. E o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, confirmou a condenação de um soldado que matou o colega. Para os magistrados, ele agiu com previsibilidade objetiva. Esse caso ocorreu no aeroporto de Rondônia. O julgamento em primeira instância foi na auditoria de Manaus, onde o militar foi condenado a 1 ano de detenção. A Defensoria Pública da União recorreu e o processo chegou ao Superior Tribunal Militar. A defesa argumentou que o acusado mexia na arma sem carregador e dava tiros a seco. Foi quando, numa distração, segundo a defesa, colocou o carregador e atirou na vítima. Por tudo isso, pediu que o magistrado deixasse de aplicar a pena. De acordo com as investigações, o crime ocorreu no alojamento dos soldados no aeroporto de Guarajá-Mirim, em Rondônia. O militar atingido estava no beliche, em frente ao que atirou. Para o Ministério Público, o militar, o autor do disparo, utilizou a arma num local impróprio. Foi desatento, negligente e imprudente. Para o relator, ministro Carlos de Aquino, não há que mudar a condenação porque testemunhas e o próprio acusado confirmaram a versão do Ministério Público Militar, de que a arma foi carregada e depois houve o tiro dentro do dormitório cheio de militares. O magistrado considerou que a atitude do soldado contrariou as normas de segurança e que, diante de todo o cenário, o militar tinha como prever que o pior poderia acontecer. O Ministério Público Militar pediu à Justiça catarinense a prisão de 8 militares do Exército envolvidos nas mortes do músico Evaldo dos Santos Rosa e do catador de latinhas Luciano Macedo. Os militares dispararam mais de 200 tiros contra o veículo que era conduzido por Evaldo em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele ia para um chá de bebê com a família quando foi confundido com um assaltante. O Ministério Público pediu também a absolvição de outros 4 militares também réus no caso, por não haver provas de que eles atiraram contra o veículo. A Biosev Bioenergia ela foi condenada a pagar horas extras a um cortador de cana-de-açúcar que não usufruiu do intervalo para recuperação térmica.
Para a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o pagamento do adicional de insalubridade pela exposição ao calor não afasta o direito ao intervalo, cuja supressão implica o pagamento de horas extras. Na reclamação trabalhista, o empregado disse que trabalhou cerca de 1 ano no corte de cana-de-açúcar em Sertãozinho, São Paulo, até ser demitido. Segundo ele, a atividade era extremamente penosa em razão do forte calor da região dos canaviais, mas a usina não concedia o intervalo de 45 minutos de descanso a cada 15 minutos trabalhados. Por isso, ele buscou a Justiça do Trabalho para pedir o pagamento das horas extras. Em primeiro e segundo grau, o pedido foi negado. O caso chegou então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Brito Pereira, explicou que o pagamento do adicional de insalubridade não configura duplicidade, pois as parcelas têm natureza jurídica distinta. Assim, a 8ª turma do TST condenou a empresa ao pagamento das horas extras ao profissional. A decisão foi unânime. E você vai ver no próximo bloco, é carnaval, mas em todo o país festas de rua e eventos estão proibidos por causa da pandemia. Assunto para o próximo bloco, vamos falar sobre a responsabilidade de quem incentiva e quem promove aglomerações. Voltamos já. A Constituição de 88 é de extrema importância para a área da saúde. Ela veio consolidar o direito, à saúde e torná-lo um direito fundamental, uma cláusula pétrea. É carnaval, mas nos estados os tradicionais blocos de rua não vão sair neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas em Brasília, os bares insistem em fazer a festa, mas a fiscalização está de olho, viu? Para evitar que as normas de segurança sanitárias elas não sejam desrespeitadas. Enfim, chegou o carnaval. Hora de esquecer os problemas e aproveitar a festa, certo? Não. Esse ano não vai ser igual ao que passou. As escolas de samba não vão entrar na avenida e os bloquinhos de rua foram cancelados. Esse é o carnaval em tempos de pandemia. A maior parte dos governos já publicou decretos cancelando as festas de rua. Em 2021 teremos um carnaval diferente, né? É importante ficarmos em casa, afinal a pandemia ainda está aí, a vacinação está apenas começando, então o momento é de curtirmos o carnaval na nossa casa. Em Brasília, por exemplo, o governo do Distrito Federal proibiu a realização de festas, eventos ou blocos carnavalescos na capital até o dia 21 de fevereiro. Quem descumprir a regra pode pagar multa de no mínimo R$20 mil. Com a proibição de brincar o carnaval na rua, alguns bares organizaram eventos nos dias de folia. A música ao vivo nos estabelecimentos não está proibida, mas as regras de segurança precisam ser mantidas. Os bares provavelmente estarão lotados porque as pessoas irão se confraternizar, irão comemorar, até porque é um ponto facultativo aqui no Distrito Federal. E fazemos aqui um apelo para os nossos empresários que comemorem e cuidem dos seus clientes, ou seja, mantendo rigorosamente os protocolos de segurança, evitando aglomerações no seu estabelecimento, mantendo o distanciamento entre as mesas. As autoridades montaram uma força-tarefa de fiscalização para garantir que as normas sejam cumpridas. Inclusive com a aplicação de multas e punições caso seja necessário, até o fechamento dos estabelecimentos que infringam o decreto recém-expedido. Nós pedimos à sociedade que entenda que nós estamos vivendo ainda um período de pandemia e todas aquelas medidas de afastamento, todas aquelas medidas referentes ao uso da máscara devem ser respeitadas. Nós valorizamos o carnaval, mas no momento qualquer atividade carnavalesca, como festa, como manifestações, não poderão existir. E a gente amplia esse assunto agora conversando ao vivo com a advogada criminalista Hanna Gomes. Olá, Hanna, muito obrigada pela sua participação nesta terça-feira de carnaval. Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço o convite. É uma honra sempre participar aqui com vocês do programa. Bom, mostramos na reportagem que não dói na consciência desse folião que está aí infringindo as normas, colocando em risco a coletividade, a sua própria vida, da sua família. Não dói na consciência, mas dói no bolso. É uma boa medida? Veja bem, Rafaela, eu acredito que não, porque de fato nós tivemos aí mais de 200 festas que foram dispersadas aqui no Distrito Federal. Então percebe-se que mesmo em momentos anteriores, essa mesma conduta de fiscalização não inibiu a realização de novas festas nessa data, nesse carnaval. Então percebe-se que mesmo doendo no bolso, a população não se inibiu de comemorar, de sair às ruas e de se aglomerar. A gente percebe que o Código Penal é muito brando com relação a essas atitudes, essas condutas, e aí a esfera administrativa também não atinge o objetivo de realmente causar um medo e um temor naquela população para que a gente possa inibir essas condutas. A senhora citou o Código Penal e esfera administrativa, quer dizer, esse folião que infringir as normas, o decreto do seu estado ou aqui no DF, independentemente da região, ele pode ser penalizado em quais esferas? É uma contravenção penal? É um crime? Exatamente. Nós temos aí várias condutas, que podem ser alocadas em diversos ramos do direito, tanto a esfera administrativa, infringindo os decretos, como também na esfera civil, em que se causa um dano ali, a perturbação da paz, a perturbação do sossego, que já é uma contravenção penal, mas pode ser refletida em um dano civil, e o próprio Código Penal, em que nós temos os crimes tanto de desobediência, com pena prevista, nós também temos o crime de colocar a vida da nossa população em risco, dos nossos colegas, dos nossos parentes, também dentro do Código Penal como crime. Apesar de ser um crime de leve potencial ofensivo, que vai ser processado lá no Juizado Especial Criminal, não deixa de ser um crime, e essa possível condenação, eventual condenação, não deixará de ser uma condenação penal na vida daquela pessoa. Mas muitos desses casos, muitas dessas condutas se penalizam apenas administrativamente o estabelecimento comercial, como infrator do decreto do governador do Distrito Federal, do governador do estado, ou até mesmo do prefeito do município em que for configurada essa conduta. E partindo de uma pena administrativa, ela vai se refletir numa advertência, uma notificação, e ao final, quando repetida, quando a situação for extremamente grave, o que para mim qualquer aglomeração já é grave nesse ponto, ela vai refletir aí uma multa, podendo chegar a 20 salários mínimos vigentes na data daquela multa. Ou seja, o estabelecimento ele também é multado, aquele empresário ou dono do estabelecimento, mas é complicado na prática também conseguir identificar e multar e acionar todos esses consumidores, né? Vai da consciência Exatamente. De cada um e não do Estado. Queria que a senhora fizesse essa avaliação. Ter que intervir Exatamente. Criando novas legislações, como vimos na última semana, a que penaliza quem for à fila da vacina, o uso da máscara também é obrigatório, prevê multa. Exatamente. Essas condutas, elas chegaram a ser mencionadas em projetos de lei para criminalização dentro do Código Penal e dentro da Lei de Contravenções Penais, porém percebe-se que o montante de pessoas infratoras é tão grande que se tornaria, de certa forma, inviável, por exemplo, numa festa em que se tem ali, aqui no Distrito Federal, por exemplo, 2.000 pessoas, encaminhar 2.000 pessoas ao mesmo tempo para uma autuação e para a delegacia de polícia. Então, chegou-se à conclusão pelas vias administrativas, pelos órgãos administrativos, que seria mais interessante multar o estabelecimento comercial, o que também não vem causando aí o efeito desejado, né? Paga-se a multa, recorre-se da multa, a multa é processada mesmo na esfera administrativa e leva-se um tempo para se concluir esse procedimento. Então o estabelecimento continua a funcionar, continua infringindo as normas e assim a contaminação vai se propagando. É uma pena, né? A gente espera que essa reportagem, a gente falando sobre o assunto, a gente consiga fazer com que esses foliões reflitam. Tem carnaval no ano que vem, a vacina já está aí, é só ter paciência, compaixão, empatia, né?
responsabilidade. Exato, Rafaela. Percebe-se que a situação se perdurou por mais um tempo, exatamente por causa do não respeito à aglomeração, a evitar aglomerações, né? Então, quanto mais tivermos, mais à frente o problema vai se encaminhar. Ok, conversei ao vivo com a advogada Hanna Gomes. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde mais uma vez. Eu que agradeço. E você vai ver a seguir, vamos falar sobre precatórios. Saiba quem tem direito a receber o pagamento desses papéis que representam dívidas judiciais de prefeituras, governos e da União. É em instantes, até já. Nossa Constituição, promulgada em 1988, ela trouxe uma nova realidade ao Brasil. Ela incorporou direitos, deveres e parâmetros sociais de observância obrigatória que começaram a pautar o dia a dia coletivo. Dessa forma, em mais de 3 décadas, tendo sido objeto de inúmeras emendas, a Constituição brasileira se mostra cada dia mais moderna e mais vanguardista na proteção dos direitos e garantias fundamentais. A Justiça Gaúcha vai ampliar a capacidade de digitalização dos processos na força-tarefa já implementada. O Juizado da Infância e Juventude, em Porto Alegre, acaba de receber um projeto piloto que deve ser expandido em breve para outras varas. A formação desse projeto piloto começou no dia 21 de janeiro, no 4º Juizado da Infância e Juventude, do Foro Central de Porto Alegre, e pretende virtualizar mais de 500 processos aptos nessa unidade judicial. A atividade segue orientações da Corregedoria Geral da Justiça e será expandida para outras varas nos próximos dias. A partir dessas frentes que o TJ já possui da força-tarefa de digitalização, por exemplo, aqui no 2º grau, onde os processos são digitalizados na porta de entrada, nós estamos colocando agora pequenas células de digitalização nas salas de audiências das varas, a fim de que, com 4 ou 5 estagiários e diminuindo o tempo de logística também dos processos para acelerar esse processo de digitalização, a gente consiga evoluir com a digitalização, aumentando a nossa capacidade simultânea, né, e o paralelismo em relação à atuação na digitalização de processos. O projeto conta com a união de esforços de diversas áreas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O objetivo é alavancar o crescimento da produtividade, que já ultrapassa mais de 1.000 processos diários. Você já ouviu falar em título de precatórios? Bom, o termo é pouco conhecido para muitas pessoas, mas você vai saber agora quem tem direito de receber um precatório e os detalhes do pagamento desses papéis que representam dívidas judiciais de prefeituras, governos e da União. Previstos na Constituição, os precatórios são instrumentos usados pelo Judiciário para requisitar do poder público o pagamento de dívidas decorrentes de processo judicial transitado em julgado, aqueles em que a decisão é definitiva. Matheus tem uma empresa que compra esses títulos e relata que o tempo de espera para o pagamento é um desafio. Desde que o processo se inicia até o efetivo pagamento, né, hoje existem exemplos claros, né, e reais de processos que tramitam, né, há mais de 20 anos e nem o precatório foi expedido ou está sendo expedido agora, a requisição de pagamento, e aí existe um atraso, infelizmente, muito grande na fila, né, do pagamento dos precatórios. Né? Eu falo principalmente no âmbito estadual e municipal. Para antecipar o pagamento desses créditos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu um edital que permite a quem tem um precatório a receber fazer uma conciliação e, assim, receber o crédito antes da data prevista pela cronologia, que é a lista que define a ordem dos pagamentos. A pessoa não é forçada a participar dos acordos. Se ela quiser ficar na fila da cronologia, ela fica para receber o seu precatório. Vai receber o precatório na sua integralidade. Mas aquele que, por um motivo, precisar do dinheiro com mais urgência, ele pode entrar, então, na fila dos acordos, no processo dos acordos, e receber por ali o seu direito. Essa antecipação pode ser valiosa para o cidadão. Acredito que ele é a única opção
para um credor que tem interesse em usufruir, né, do seu precatório, do seu direito, que não está próximo a receber na cronologia, não tem um precatório que foi expedido há muito mais tempo, né, é um mecanismo que o credor hoje encontra para ter uma certa liquidez, né, dentro dessa possibilidade que o Estado apresenta. As contas em que os recursos são depositados são administradas pelo Tribunal de Justiça. A ordem dos pagamentos respeita critérios. Apura-se primeiro os precatórios de um doente grave, daquele credor que tenha 60 ou mais de idade, ou daquele credor que tenha alguma deficiência física. Então, esses aí são contemplados em primeiro lugar. Com a pandemia, os hábitos e a rotina nos restaurantes foram completamente afetados. Os estabelecimentos devem seguir um rígido protocolo de segurança e proteger os clientes e também os empregados, que ficam expostos à contaminação pelo contato com o público. Não é preciso muito esforço para perceber que os restaurantes e bares estão bem diferentes. Várias adaptações foram feitas para que eles possam funcionar nesse período de pandemia. Logo na entrada, os clientes precisam passar por uma aferição de temperatura. Eles também devem estar de máscara e retirá-la somente quando estiverem na mesa. O local foi todo ajustado para respeitar as normas de segurança. Distanciamento, álcool gel em todas as mesas, termômetro de temperatura ao entrar no estabelecimento. Todas as normas estamos seguindo de acordo com o decreto. Para os garçons, o trabalho aumentou. Além de atender e servir os clientes, eles passaram a ter responsabilidade pela limpeza. Assim que uma turma sai de uma mesa, a completa higienização com álcool é feita por eles. Além disso, tiveram que se adaptar a todos os procedimentos de segurança. No começo foi um pouco mais difícil adaptar porque ninguém nunca usou, né? E foi um choque para todos. Mas como foi imprevisto para todo mundo, a gente tem que cuidar. O uso da máscara, no início a gente usou a viseira plástica também. A empresa, o Madalena aqui, o Fabiano, forneceu todos os equipamentos, máscara, álcool em gel, a viseira para a gente colocar. No começo a gente usou uns 3 meses, mas no começo, as primeiras semanas foi um pouco difícil. Porque é calor, mas para a saúde da gente, todo mundo usou, todo mundo tranquilo. O trabalho dos garçons não para e eles precisam estar atentos para não esquecer nenhuma norma de segurança. Além disso, eles ficam em alerta para chamar a atenção de clientes que não cumprem a parte deles. Porque às vezes, quando o cliente começa a beber, ele está de um jeito, e às vezes vai bebendo um pouco mais, mas mesmo assim a gente não deixa de orientá-lo em todos os adequados. Às vezes esquece, volta na mesa, coloca a máscara, mas não deixa de usar. Estabelecimentos como bares e restaurantes são alguns dos mais perigosos para se trabalhar nesse período de pandemia. A exposição é grande e a possibilidade de contaminação é imensa se os cuidados não forem tomados. Nós podemos dividir em 2 formas de você proteger o trabalhador e proteger também os clientes. Veja-se uma forma de proteção individual e uma forma coletiva. Começando com a individual, todo mundo já sabe que a individual seria o quê? É o cuidado, lavar as mãos quando estiver em contato com alguma superfície, algum objeto, com certeza a todo momento, usar máscaras devidas e de forma realmente bem utilizada, que normalmente a gente vê por aí, é que as pessoas utilizam a máscara ou abaixo do nariz, ou perto no queixo, enfim. E com essa reflexão terminamos o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Uma ótima tarde para você. Aproveite o carnaval com responsabilidade. Tchau, tchau, até amanhã.